Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre crenças limitantes. Você já se pegou pensando algo como: eu não sou bom o suficiente para isso? Ou não vou conseguir porque nunca deu certo antes? Pois bem, essas são crenças limitantes. Elas são como aquelas vozes, sabe? Impertinentes que ficam na nossa cabeça, impedindo a gente de dar o próximo passo. E sabe o que é pior? Muitas vezes nem percebemos que essas crenças estão lá. Deixa-me contar-te uma história. Durante muito tempo, eu acreditava que não era boa o suficiente para falar em público. Eu dizia para mim mesma: eu fico nervosa. Eu nunca vou conseguir passar a mensagem de forma clara. Mas adivinha? Hoje eu estou aqui como uma coach motivacional. Falo para mais de 1000 pessoas até então e sem problema nenhum. Pois essa era uma história que eu contava para mim mesma. E hoje eu estou aqui conversando com vocês neste vídeo. Neste vídeo eu vou te ensinar como identificar e reprogramar essas crenças que te seguram, para que você também possa se libertar e atingir todo o seu potencial. Como identificar as suas crenças limitantes? Pois bem, cada um tem crenças limitantes individuais. Como tu podes identificar as tuas crenças limitantes? O primeiro passo é identificar as crenças que limitam-te a si próprio. Pergunte-se: que história eu estou contando para mim mesmo? Por exemplo, eu tinha uma amiga que sempre dizia: eu não sou capaz de guardar dinheiro. Eu não consigo guardar dinheiro porque ganho pouco. Mas, adivinha, quando ela parou para analisar, percebeu que, mesmo quando ganhava um pouco mais, acabava gastando tudo. Na verdade, a crença dela não era sobre o dinheiro que entrava, mas como ela acreditava que nunca teria controle financeiro. Faça assim: pegue um papel e escreva quais histórias você está contando para si mesmo que podem estar te limitando. Identificar é o primeiro grande passo para resolver o problema. Você precisa questionar essas crenças. Agora que você identificou, é hora de questionar essas crenças. Pergunte-se: isto é realmente verdade? Eu vou dar um exemplo. Quando eu acreditava que eu não conseguia falar em público, comecei a pensar: quem disse que eu não posso melhorar? Eu não nasci sabendo andar ou a conduzir, mas eu tive que aprender. Então, por que não posso aprender a falar em público também? Quando você questiona suas crenças, muitas vezes percebe que elas não são baseadas em factos, mas em medos ou experiências passadas que não definem o seu futuro. Você precisa substituir essas crenças. Depois de questionar, é hora de substituir essas crenças por outras que te empoderem. Pergunte-se: que crença nova eu quero ter? Por exemplo, em vez de pensar: eu nunca consigo economizar dinheiro, substitua por: eu sou capaz de criar um plano financeiro e guardar dinheiro. Mesmo que comece com pouco. No meu caso, a crença que eu substituí foi: eu sou capaz de me comunicar com clareza e tocar as pessoas com as minhas palavras. Essa crença me deu coragem para treinar, errar e melhorar. Escreva suas novas crenças em um lugar visível. Repita-as para si mesma todos os dias. Quanto mais você repetir, mais elas vão se tornar parte da sua vida. Você nem vai precisar mais pensar nelas. Elas vão se tornar uma realidade e vão fazer parte da sua vida. Aqui vai um exercício simples, um exercício prático que tu podes começar por fazer. Pegue em um papel e desenhe 2 colunas. Na primeira coluna, escreva as crenças limitantes que você identificou. Na segunda, escreva as crenças
empoderadoras que você vai adotar. Todos os dias, leia a segunda coluna em voz alta. Sinta como seria viver com essas novas crenças. Sempre que perceber uma crença limitante surgindo, pare, respire e substitua pela nova crença. Como crenças limitantes se formam? As crenças limitantes, na maioria das vezes, têm origem na nossa infância, infelizmente, ou em experiências marcantes ao longo da nossa vida. Pense nisso. Quantas vezes você ouviu frases como dinheiro não cresce em árvores, ou você tem que trabalhar duro para conseguir algo na vida? Essas frases repetidas por pais, professores ou outras figuras de autoridade acabam se alojando na nossa mente como verdades absolutas. Eu lembro do momento na escola em que um professor disse: eu não levava jeito para matemática. Imagina. Aquilo ficou na minha cabeça por anos. Toda vez que eu enfrentava um problema matemático, eu já pensava: isto não é para mim. Matemática. Mas veja só, isso era só uma opinião de alguém, não era uma verdade sobre quem eu sou. Quando você percebe isso, começa a entender que pode escolher no que acreditar. O nosso subconsciente atua. Nosso subconsciente é como um grande banco de dados. Nós negligenciamos muito o nosso subconsciente. Eu lembrei agora de uma história que eu falo várias vezes para os meus amigos, para o meu parceiro. Não fale coisas más de ti próprio. Não fale palavras ofensivas para si próprio. É importante a gente se tratar com carinho. Nós temos que nos tratar com carinho. Nós temos que proferir palavras boas para nós mesmos. Pois o nosso subconsciente, ele armazena tudo. O nosso subconsciente, ele não sabe o que filtrar. Ele não filtra. Ele armazena tudo. Mandou para o subconsciente, ficou lá. E o que o subconsciente faz? Quando a gente menos precisa, ele nos bombeia com as informações que a gente armazenou. Então é muito importante cuidar do nosso subconsciente. É muito importante prestar atenção ao que nós dizemos para o nosso subconsciente. Experiências, emoções, palavras que ouvimos repetidas vezes. Ele usa essas informações para criar padrões automáticos de pensamento. Às vezes tu não te pegas pensando em coisas que tu nem querias pensar. Pois é, tu mandaste informações para o teu subconsciente. E no momento que estás a passar por alguma situação X, Y, Z, o seu subconsciente sabe quais foram as informações que tu mandaste relacionadas com esse assunto. E começa a te bombardear com essas informações, principalmente quando tu estás triste, estás para baixo, desmotivado. O teu subconsciente, ele te lembra das palavras que tu mandaste para ele. Se você cresceu ouvindo que sonhar é grande, é perigoso, porque as chances de falhar são altas, seu subconsciente vai evitar qualquer situação que você possa se arriscar. É uma tentativa de te proteger, mas que acaba te limitando. Agora, aqui vai uma pergunta poderosa. Você quer ser refém desses padrões automáticos ou quer assumir o controle da sua mente? Vamos lá dar algumas histórias de transformação e inspiração. Eu tinha um cliente de coaching que sempre dizia: eu não tenho criatividade, por isso não consigo crescer na minha carreira. Quando começamos a trabalhar juntas, ela percebeu que essa crença vinha de uma crítica que recebeu do chefe anos atrás. A partir do momento em que ela questionou essa ideia e começou a explorar novas formas de pensar,
Imagina, sua criatividade floresceu. A sua criatividade explodiu. Hoje, ela lidera projetos incríveis na empresa que ela trabalha. E eu quero que você pense: o que seria possível para você se essas crenças deixassem de existir? Imagina que do nada as crenças desaparecessem, que tu passasses a desacreditar dessas crenças, de que tu não és digno o suficiente de encontrar um marido, que tu não és digno o suficiente de ter um trabalho próspero, de construir uma família, de ser financeiramente independente, financeiramente estável. Imagina, se tu deixasses todas essas crenças sumirem. Eu não consigo estar em forma, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo comer saudável, eu não consigo ir para a cama cedo. Imagina se todas essas crenças sumissem, se tu decidisses acabar com essas crenças. O que seria possível para você se essas crenças deixassem completamente de existir? Você persistir e reprogramar a sua mente. Você tem que ser persistente, tem que reprogramar a sua mente. É muito importante. Os nossos pais não vieram com manual de instrução. Infelizmente, eles repetiram várias frases que eles também escutaram, que também foram crenças limitantes para eles. É importante nós desconstruirmos algumas crenças na fase adulta, para que isso nos permita progredir, para que isso nos permita crescer e atingir outros níveis, outros patamares. Reprogramar crenças não é algo que acontece da noite para o dia. É como aprender uma nova habilidade. Você precisa praticar todos os dias. É importante ser consistente. Lembra quando eu disse que tinha medo de falar em público? Eu comecei pequeno, gravando vídeos para mim mesma, lendo em voz alta, no espelho. Era desconfortável, mas eu persisti. Cada pequena história reforma a nova crença de que eu sou capaz. Cada coach que eu tenho diariamente, cada aluno de coach que eu tenho diariamente, reforça a crença de que eu sou capaz. Mas essa é uma prática diária. Nós temos que ser persistentes no que nós acreditamos e no que nós somos capazes de fazer. E aqui está o segredo: persista. Mesmo quando parecer difícil, a sua mente é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Não tem diferença nenhuma para quem faz treino muscular. Quanto mais você faz treino para ganho muscular, mais você ganha massa muscular. A nossa mente é igualzinha, ela precisa de ser exercitada, senão ela atrofia. Tem várias técnicas de reprogramação mental. Eu vou vos dar algumas técnicas, se calhar possam ajudar. Afirmações positivas. Pode parecer clichê, pode parecer repetitivo, mas não é. Escreva essas frases que reflitam as novas crenças que você quer adotar e repita-as todos os dias. Faça o exercício de visualização. O exercício de visualização funciona. Feche os olhos, imagine como seria a sua vida sem aquela crença limitante. Sinta as emoções positivas dessa nova realidade. Imagina, eu quero ter um filho. Imagina como seria a cara do filho, as feições do filho. Faça um exercício de visualização. Faça o Emotional Freedom Technique. O que é o Emotional Freedom Technique? É uma técnica que combina toques leves em pontos de acupuntura com afirmações positivas. Prontos, ela é poderosa para
libertar bloqueios emocionais. Quais são os desafios comuns? Você vai encontrar muitos desafios. Muitas pessoas me dizem, Marlene, mas e se eu começar a velha crença voltar? Eu digo, é normal. A mente adora voltar para o que é familiar. É super normal. Não é um exercício de um dia que tu simplesmente vais acabar com essas crenças limitantes. A chave é estar consciente. Quando perceber uma velha crença surgindo, pare e diga, eu escolho uma nova história para mim. Mas tem que ser afirmativo. Fale mesmo em voz alta e afirmativamente. Eu escolho uma nova história para mim. Seja persistente. Toda vez que essa crença voltar para a sua cabeça, afirma, eu escolho uma nova história para mim. Eu reescrevo a minha história. Você também pode usar um diário para registrar seus progressos. Escreva suas vitórias, por menores que elas sejam. Isso reforça a sua confiança no processo. Eu sei que reprogramar suas crenças pode parecer uma jornada desafiadora, mas quero que você saiba que não está sozinho. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, é um passo em direção à liberdade. Eu transformei minha vida reprogramando minhas crenças e você também pode. Se eu posso, se as outras pessoas podem, você também pode. Então me conte, qual é a crença que você está pronto para deixar para trás? E lembre-se, eu ofereço sessões de coaching online. Escreve eu quero nos comentários e eu te enviarei mais informações sobre como podemos trabalhar juntos. Vá em frente, você tem tudo o que precisa dentro de você para viver uma vida que merece. Acredita em si mesmo e dê o próximo passo. Lembra que eu acreditava que nunca conseguiria falar em público? Pois é, hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. E sabe por quê? Porque eu escolhi reprogramar a minha mente e criar uma nova história para mim mesmo. Eu decidi escolher o que eu acredito, em que eu acredito. Eu decidi escolher as coisas que eu escuto, os amigos que eu passo tempo com quem eu decido partilhar o meu tempo, os lugares que eu frequento. Eu escolhi acreditar que eu sou capaz de ser abundante financeiramente. E acredita, essas crenças me levaram a outro patamar. Essas crenças ajudaram-me a chegar aonde eu estou hoje. Essas crenças ajudaram-me a chegar em lugares que, mesmo que eu imaginasse nos meus melhores sonhos, não conseguia ver uma coisa de tamanha envergadura acontecer. Então você só precisa de acabar com essas crenças limitantes. Eu sei que reprogramar suas crenças pode ser uma jornada desafiadora, mas eu quero que você saiba que não está sozinho. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, é um passo em direção à liberdade. Eu transformei a minha vida reprogramando minhas crenças. Por exemplo, histórias de grandes pensadores. Ao longo da história, vemos que mesmo grandes mentes enfrentaram suas próprias crenças limitantes. Um exemplo de Thomas Edison. Você sabia que ele foi expulso da escola porque seu professor achava que ele tinha uma mente lenta? Imagine como isso poderia ter definido sua vida se ele tivesse acreditado nessa crença. É a velha história. O peixe não é tão bom quanto o leão, pois o peixe não consegue
trepar uma árvore. Pessoalmente, isso me fez refletir. Quantas vezes deixamos que a opinião dos outros se torne a nossa realidade? Eu mesma já me senti assim em algumas situações. Por exemplo, quando comecei a explorar a minha paixão por coaching, ouvi comentários como isso não é para si. Ou poucas pessoas têm sucesso nessa área. Por um momento essas palavras ecoaram na minha mente. Foi como se eu estivesse dentro de um espaço vazio em que esta frase fazia eco várias e várias e várias vezes. Mas como eu sou teimosa e como eu comecei a desconstruir as minhas crenças limitantes faz alguns anos, eu pensei, se Edison conseguiu provar ao mundo que aquelas palavras não definiam quem ele era, por que eu não poderia fazer o mesmo? Temos fundamentos científicos. O Bruce Lipton, um biólogo celular, escreveu o livro A Biologia da Crença. Ele explica como nossas crenças afetam diretamente as nossas células. É verdade, nossas células. E, consequentemente, a nossa saúde e o nosso comportamento. Lipton defende que o nosso subconsciente age como um gravador. Pensa, reproduzindo programas que adquirimos nos primeiros anos de vida. Eu comecei a estudar isso quando percebi que muitas das minhas crenças limitantes vinham da minha infância. E não é por culpa de ninguém, porque os pais não vêm com um manual de instrução. Não existe um ensinamento para como ser pai, para como ensinar melhor os seus filhos. Os pais ensinam os filhos conforme os filhos vão ensinando os pais. Por exemplo, eu tinha uma crença de que adquirir ajuda era um sinal de fraqueza. Essa ideia vinha de uma época em que eu via minha família lutando para se manter firme, sempre unidos, sempre fazendo acontecer. Mas ao entender que o subconsciente funciona, percebi que pedir ajuda é na verdade um ato de coragem e inteligência. Levou muitos anos para ter coragem, para pedir ajuda, para partilhar os meus sentimentos, para partilhar como eu me sinto com os amigos, com as outras pessoas, com o namorado. Você precisa construir resiliência contra crenças limitantes. Como construir resiliência contra crenças limitantes? Você pode se perguntar: e se as pessoas continuarem duvidando de mim? Ou me desencorajando, por exemplo? Bem, isso vai sempre acontecer. Mas cabe a você escolher o que vai internalizar. Principalmente se você não mudou do ambiente em que cresceu. Principalmente se você continua convivendo com as mesmas pessoas que conviveu a vida toda. Existirá sempre alguém que vai te lembrar que tu não és capaz. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando comecei a gravar vídeos, meu primeiro impulso foi achar que ninguém assistiria. Mas em vez de parar, eu persisti. Quando eu comecei as minhas sessões de coach, eu pensei: quem irá ceder a essas sessões? Quem irá acreditar em mim? Quem irá acreditar no que eu digo? Aí eu pensei: eu converso com tantos amigos, eu aconselho a tantas pessoas. Por que não fazer isso da minha profissão? Eu posso. Claro que eu posso. Claro que eu sou capaz. Se eu já mudei vida de amigos que pediram conselhos e eu dei os conselhos e eu consegui incorporar o assunto e resolver o assunto
ajudando eles, por que eu não vou conseguir ajudar milhares de pessoas? Estou aqui hoje. Resolvo a vida de muitas pessoas e ajudo muitas pessoas. Se eu conseguir, com a minha história, com o meu background, tu também podes conseguir. O que está aí, o que está guardado, o que está na gaveta, tira da gaveta. Desconstrua essa crença limitante que tem dentro de si. Eu gravei um vídeo, depois outro. E mesmo quando ninguém estava assistindo, eu continuei, porque sabia que estava construindo algo maior, sabe? O que realmente me ajudou foi lembrar de algo que li no livro Mindset, A Atitude Mental para o Sucesso, de Carol Dweck. Ela fala sobre a mentalidade de crescimento. A ideia de que nossas habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e prática. Isso me deu força para continuar, mesmo diante dos desafios. Vamos aprofundar os exercícios de reprogramação. A jornada de gratidão, por exemplo. Tu agradeces, tu és grato pelo que tu tens. Todos os dias escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não é clichê, realmente funciona. Escreva essas coisas, mas que estão diretamente relacionadas às suas novas crenças. Por exemplo, sou grato por estar aprendendo a economizar dinheiro e por cada passo que dou em direção à minha vida financeira. Isso ajuda a fortalecer as suas crenças. Meditação guiada, por exemplo. Eu comecei a usar meditações guiadas para reprogramar a minha mente. Há momentos em que eu simplesmente coloco fones de ouvido, respiro fundo e visualizo uma versão de mim mesma, vivendo plenamente as minhas crenças empoderadoras. Várias vezes, quando eu vou ao ginásio e faço exercícios de high intensity, alta intensividade, eu escuto músicas que me façam levitar, que me transportem para outra dimensão. O espelho é uma técnica poderosa. Fazer afirmações em frente ao espelho. Fique diante de um espelho, olhe nos seus próprios olhos e diga em voz alta: eu sou capaz, eu sou suficiente, eu sou digna de realizar os meus sonhos. No começo pode parecer estranho, mas eu prometo que com o tempo, você vai começar a acreditar nessas palavras. Eu quero compartilhar mais algumas histórias minhas. Quando comecei a estudar o mundo do coaching, uma das minhas crenças era: as pessoas não vão me levar a sério, porque eu não sou uma expert em décadas de experiência. Essa crença me paralisava. Mas então eu decidi fazer algo simples. Comecei a compartilhar o que eu sabia com as pessoas ao meu redor. Aos poucos, elas começaram a notar resultados em suas vidas e vinham me agradecer. Isso me mostrou que você não precisa saber tudo. Basta começar com o que tem. Comece pelo começo. Comece do início. Comece de onde você está. Simplesmente comece. A partir do momento que tu começas, se torna parte de ti. Tu não precisas nem mais pensar no que tu deves fazer, em como tu deves fazer. Torna-se tão natural, tão normal, que diariamente passa a ser parte de si. Se há algo que eu quero que você leve desse vídeo, é isto: suas crenças não são sua sentença final. Se há algo que eu quero que você leve desse vídeo, é isto: suas crenças não são sua sentença final. Elas podem ser transformadas, reescritas e renovadas. Eu fiz isso na minha vida e você também pode.